Teria como pensar em provas ecológicas? Mudar o sistema de ensino para ser um ensino ecológico? Eu acho que sim, só que olha que coisa. Isso daí já está acontecendo em certo nível e o curioso é que, pelo menos no meu entendimento, leva a um mau caminho. É mais complicado do que isso. Então, por exemplo, ó, uma das grandes tendências moderninhas hoje em dia é você pegar e pensar assim, uma aula de história. Pô, que saco ler esse troço todo. Vamos criar uma ecologia dessa experiência, vamos colocar um VR e conta a história no VR, a criança lá dentro, né, o adolescente, pai e tal e coisa. Pô, cara, é isso, ecologia da coisa. Você tá vivendo aquela história. Você não conseguiu entender? Pô, cara, tem que entender, tá aqui, tá no tá meio da aqui, guerra tá aqui. agora, é assim que funcionava o negócio. Então é genial a princípio. Sabe qual é o problema disso? O problema é parecido com ver um filme da Marvel. Eu vou dizer, Marvel eu gosto, mas nem tanto. Um 007, que eu gosto da outra. Então você tem aquela coisa de. Você tem algo cartático acontecendo ali se você está se divertindo, né? Mas não necessariamente você está processando, usando o seu cérebro de uma maneira que vai ser passível de você replicar depois. É o problema dos 3.000 anos atrás. Fazer uso do VR na escola lembra um pouco você hiperexplorar a tecnologia há 3.000 anos atrás, tá? Enquanto você ainda estava nos primórdios do desenvolvimento da cultura como a gente conhece hoje, eliminando toda uma esfera de esforços. Então, não necessariamente é bom. Assim, ó, quando você está usando o VR, quando você está vendo um filme de ação, seu pensamento é muito concreto. É aquilo. Quando você está lendo, você tem que imaginar. Então você usa áreas do cérebro e mais do que isso, você se coloca numa postura mais contemplativa em relação àquilo que acontece dentro da sua própria cabeça. Você, putz, nossa, que loucura. É claro que não é isso que acontece com a pessoa que odeia esse troço. Aí ela acha um saco e acabou. Mas quem tem essa oportunidade de imaginar, viaja, entendeu? Então tem um problema dessa ecologia que é você eliminar a imaginação da coisa, já que você dá a imaginação do ponto de vista sensorial. Então eu acho que tem um meio do caminho, tá? Eu acho que existe a necessidade de se fazer isso, mas eu acho que, sobretudo, o que existe é a necessidade da gente não trabalhar mais só com o mesmo padrão de escola. Na verdade, já tem várias escolas que estão fazendo isso. Eu também não sou especialista em escola, né? Mas enfim, eu tô sabendo isso mais por interesse pessoal, porque minha filha está na escola, fui estudar a escola, tá? Então eu vejo muito assim, que tem escolas que estão realmente pensando programas que são para desenvolver alguma coisa que é encontrar um prazer de fazer, um prazer de criar. Tu fez uma crítica aí ao uso de tecnologia, achando que só porque é tecnológico o estudo, ele é mais eficiente. E que é uma falsa premissa. Exato. E eu concordo com você. Mas quando você falou nessa questão da ecologia do ensino e tal, eu já imaginei... claro que a tecnologia estava na minha imaginação, mas eu imagino uma mudança não de tecnologia, mas de como as coisas são feitas, de como as coisas são... É uma mudança organizacional da escola, entendeu? Exato. Eu acho que é isso aí. Eu também vejo isso. Eu acho que esse é o caminho pra gente, assim. E como que a gente organiza a escola de um jeito, tipo... eu já tive algumas pira minha chapada, tipo, de imaginar que seria muito mais legal se a escola fosse uma aventura e não fosse apenas um lugar que você vai sempre, entendeu? Você ter aulas espalhadas pela cidade e com professores e pessoas diferentes. Por que tem que ser aquela escola, esse prédio, assim? Eu acho que o mundo tá cada vez mais plural e diversificado e você quer pluralizar e diversificar as experiências. E ter um prédio com um jeito só de fazer as coisas, talvez não seja... Eu concordo totalmente. Eu acho que é isso aí. E eu acho que, na verdade, tem isso que você falou tem um poder, porque se aplica também às pessoas adultas, né? Esse negócio de você ficar parado no mesmo lugar te traz uma pobreza de estímulos em comparação com a fluidez. Eu acho que a gente não pode... É muito importante você dar uma circulada, assim, pelo mundo, assim. E é isso. No fundo, o mundo tem que ser seu parque de diversões, Total. né? E você torna a experiência escolar, que além de ser para você ensinar o jovem os clássicos e as coisas... E o avanço, os Shoulders of Giants, né? Em vez de... não só ensinar isso, é também uma oportunidade de você pegar o jovem, não sei se criança deveria sair em vários lugares, mas um jovem, e falar, ó, conhece a cidade, conhece as pessoas, vai em vários lugares, e para ele vai ser tipo uma aventura, ele não vai se sentir preso, ele poderia escolher quais aulas ele vai, aonde ele vai, sei lá, mas isso é meio difícil, eu acho que o governo não deixa algo assim acontecer.
Existe uma questão curricular, mas eu acho que também existe uma questão muito dos pais, né? Então, assim, primeiro que é um negócio caro, né, de fazer, mas imagina que dentro de um ambiente que isso é viável, existe uma insegurança dos pais, né? Em geral, os pais são muito, muito caretas, tem essa coisa, né? Não, mas que perigo, minha filha, meu filho. Então, acho que também tem um pouco dessa paranoia, né? Os pais têm que se largar a mão um pouco. Eu acho assim, todo mundo que tem um efeito, né, dominante sobre a outra pessoa acaba, num certo sentido, prejudicando um pouco ela. Então, acho que isso pra mim... Então, e isso é comum ligado ao afeto. As pessoas amam, e porque elas amam, elas acabam é como se amasse demais, que não é bem isso. Mas ama e vem junto uma coisa que dá uma certa tesourada, né? Então, aquela história da mãe que colocou o moleque numa bolha com medo de que ele se machucasse. Exato. Ele nunca saiu da bolha, saiu pela primeira vez, pegou uma gripe e morreu. Essa história, né? Tem muitas mesmo. mães assim, né? Sim. Não só mães, eu acho que a sociedade tá se sentindo um pouco assim. Sim. Não só pelas nossas crianças, que eu até acho que é mais entendível, são crianças e tal, mas até com o resto da nossa sociedade. Existe uma parcela da sociedade que quer ser o pai e a mãe de todo mundo. Sim. E quer meio que controlar com esse medo, mas quer controlar, quer dominar o que as outras pessoas podem fazer. Eu chamo isso de intolerância à mudança. Elas querem a preservação do status quo. Você parar para ver, as ideologias, assim, tem um monte de ideologias políticas, todos os tipos. Mas se a gente consegue simplificar, de maneira simplificada, estruturar todas as ideologias existentes em só 2 eixos. Um que é da maior intolerância à mudança a maior tolerância à mudança, do outro da maior intolerância à desigualdade a maior tolerância à desigualdade. Essa é até uma coisa interessante, que eu escrevi recentemente eu fiz um estudo grande, escrevi, ainda não está publicado, exatamente sobre isso, sobre como se estruturam todas as ideologias existentes no cérebro humano. É uma meta-teoria sobre como funcionam as ideologias. E quer saber um pouco? Que é totalmente isso. É basicamente assim, o que é você ter intolerância à mudança? Seguinte, quando a espécie humana, mais ou menos 12, 13 mil anos atrás, começa a se sedentarizar, começa o desenvolvimento da agricultura, você vai tendo uma transformação na sociedade em que os grupos vão ficando fechados, você tem o acúmulo do alimento, etc. E tal. Então essas coisas todas acabam gerando um interesse em você preservar status quo. A preservação do status quo, ela é oposta ao que acontecia antes. Assim. Então, nossos primeiros ancestrais surgiram no mundo há 2,8 milhões de anos. De 2,8 milhões de anos até 12 mil anos atrás, então o Paleolítico, ele é uma era em que você tinha grupos nômades que não armazenavam alimento. Então, tinha uma coisa assim que... Então, nesses grupos, as coisas eram principalmente, não exclusivamente, horizontais, as relações. Entende? Então, e as pessoas simplesmente circulavam. Então, por que elas circulavam? Porque elas iam onde tinha alimento. E, curiosamente, tinham grandes mamíferos. Até uma curiosidade, a gente tende a pensar no homem da pedra, né, e na mulher da pedra, como seres agressivos, a gente vê no desenho animado. É o contrário, tá? Então, essa agressividade que a gente imagina, ela começa a ganhar forma no Neolítico. Tá? E, sobretudo, através de uma mudança climática, que a gente sai do que a gente chama de Pleistoceno, tá? Então, numa era do gelo, uma era cheia de glaciações, não só gelo, tá? Mas de flutuações de temperatura, que justamente era um negócio que não permitia você segurar, assim, tá? Fazer o armazenamento, o planejamento alimentar, para uma era de fixação do tempo. E aí você pode fazer agricultura justamente porque tem sazonalidade. Então aí as pessoas começam a ter essa coisa, se armar, se estruturar. As religiões, como a gente conhece dos deuses moralizantes, até esse momento, Deus só se preocupava assim, relação com um Deus, não tinha nada a ver com o Deus olhando pra você, entendeu? Era uma troca. Tipo, eu quero algo, Deus... Não, você não tinha... Pra você? Não, era tipo assim, era a espiritualidade, por exemplo, tá? A espiritualidade é uma coisa que surge como experiência muito antes. Até, por exemplo, tem uma etnóloga, uma pessoa que estuda etologia, uma etóloga, desculpa, chamada Jane Goodall, que estudou isso nos chimpanzés. Então, por exemplo, o chimpanzé tem o ritual da cachoeira, umas coisas muito interessantes. Da cobra python. O que é o ritual da cachoeira? O chimpanzé, tem até um artigo meu na minha coluna, lá no UOL, sobre isso. O chimpanzé é maluco lá na beira da cachoeira fazendo um ritual espiritual, tá? Sério? Isso acontece ainda? Sim. Que da hora. Será que tem imagem disso? Tem vídeo. Pô, tem um vídeo no artigo meu. Busca aí. Como que ele buscaria o Jean, se ele fosse buscar? Oi? Ritual o quê? Dos chimpanzés, em inglês talvez ajude mais. Chimps Ritual... Chimp Ritual Python Snake. Ou Waterfall. Qualquer um deles.
Tem vários. Mas resumindo, então a gente não é bem espiritualidade, até forçar a barra isso, mas tem alguma coisa, da natureza, tá? E os deuses, como a gente começa a entender depois, que são esses deuses que eles se preocupam com a nossa ação, o que uma pessoa faz em relação à outra. A gente chama isso de deuses moralizantes, tá? Os grandes deuses. Eles surgem nesse contexto, tá? Historicamente, tá? Não estou discutindo a crença de ninguém. Mas eles surgem nesse contexto de uma sociedade que já está organizada ali e que justamente começa a ter o quê? Qual que é o princípio nessa sociedade? Você começa a ter preservação, necessidade de preservar o status quo. Então, essa é a intolerância à mudança. Tolerância à mudança não é coisa ruim necessariamente. É assim, você tem que armazenar o alimento, Não é bom que se mude coisas que estão funcionando, né? Tem esse negócio. Por outro lado, se você não muda, você não evolui. Então, é esse jogo de forças, entendeu? E aí, o segundo jogo de forças é o da desigualdade. Então, por exemplo, dentro no Paleolítico, as coisas eram muito mais horizontais, como eu falei, até porque os homens saíam para caçar, então a própria questão de quem é seu filho não é tão clara quanto é hoje em dia, então as famílias nucleares não eram tão claras. É uma coisa que é complicado discutir cada caso, porque tem exceções, mas na média tem isso. E aí tem que entender que era uma sociedade primitiva, né? Uma sociedade primitiva. Totalmente diferente do que a gente está acostumado. Exatamente. E aí, qual que é o negócio? Quando esses grupos começam a se organizar dessa maneira, naturalmente surgem hierarquias. São hierarquias principalmente masculinas. A lógica da guerra surge nesse contexto. Então aí você começa a ter o quê? Maior tolerância à desigualdade. Por que tolerância à desigualdade? Tolerância ao fato de que você investiu aqui para ter esse núcleo energético, alimentar, etc. E outras pessoas não têm. Então, essas tendências ideológicas, elas têm a ver com princípios que estão lá atrás na nossa história, entendeu? Então, algumas pessoas são mais conservadoras nos costumes, não só porque aprenderam, mas, por exemplo, tem estudos genéticos que mostram que variações num polimorfismo ligado à dopamina, que tem a ver DD4, DRD4, que tem a ver com exploração ambiental, tem algum nível de relação com o quanto as pessoas têm maior abertura à experiência, que é, por sinal, um parâmetro num teste de personalidade chamado Big Five, que é o mais importante que existe. Então, falar disso aí. E tem a ver com o quê? Tem a ver justamente com o quanto você tolera a mudança. Openness, né?